Hoje nós vamos falar sobre como estruturar um processo terapêutico. Seja muito bem-vindo. Você que deseja entender um pouco mais como estruturar um processo terapêutico, início, meio, continuação, quando eu devo terminar o processo terapêutico, o que eu posso fazer na primeira sessão, o que eu posso fazer na segunda sessão, você vai ter muito conteúdo de valor. Combinado? Sejam muito bem-vindos. Marcos, parceiro de missão, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo essa tela? Eu vou fazer um desenho. Romani, como eu posso fazer? Vou colocar um aqui, ó. Ah, muito legal, consegui, deu certo. Vou começar a usar isso, depois vocês me contam se está valendo a pena. Ó, esse negócio aqui é meu tablet, para vocês saberem. E aí o que eu desenhar no tablet vai sair na tela e eu acho que vai ficar legal. Vamos testar aqui, se ficar interessante. Então, para começar, eu quero falar com você, você que está aqui, você escreve agora sim ou não. Sim vai ser, Romani, eu sei como estruturar um processo terapêutico, eu tenho confiança, imaginando que o cliente chega e ele fecha um processo de acompanhamento com você e ele quer 8 sessões de atendimento. Você se sente confiante para poder trabalhar com ele durante 8 encontros? Escreve sim ou não. Eu quero poder te ajudar a se sentir mais confiante. Ó, mais ou menos, às vezes me viro, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, vamos lá. Sim, teria confiança, parabéns, Ivana, fico muito feliz. Ó, mas a maior parte das pessoas colocou não. Eu quero poder ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre isso. Eu vou mostrar aqui o passo a passo. Primeiro, você não precisa parar em 8 sessões. E você não define que vai ser, nossa, a pessoa precisa de 8. Pode ser que depois de 8 sessões, se for bom para você, se for bom para o cliente, vocês podem continuar o processo terapêutico. Agora, se você quiser fechar um processo de acompanhamento, 6 sessões, 3 sessões, 8 sessões, tanto faz. A questão é melhor você fechar um processo de acompanhamento do que uma só sessão. É melhor para você e para o seu cliente. Eu vou te dar um exemplo de um erro comum que alguns terapeutas fazem. Às vezes a pessoa chega e aí ela vai e ela poderia fechar um processo de acompanhamento com você, mensalidade, ou às vezes um pacote de 3 meses, só que aí você ofereceu só a sessão, aí ela vai te pagar só pela sessão. Agora imaginando, a pessoa está sofrendo com ansiedade, você pode combinar com ela, olha, eu quero te ajudar em relação à sua ansiedade. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar um acompanhamento durante os próximos 3 meses e uma vez a cada 15 dias a gente se encontra, então vai dar 6 encontros e eu vou fechar esse processo de acompanhamento com você por R$2.000. Muita gente poderia aceitar, então é importante você ter em mente que fechar processo de acompanhamento é melhor para você e para o seu cliente. Agora, se você nossa, o cliente não tem o dinheiro para eu acompanhar ele durante 3 meses. Então tudo bem, você pode vender uma sessão. Ou o cliente vai preferir pagar uma sessão. Tudo bem, você pode vender uma sessão. Mas o acompanhamento, você pode dar algum tipo de oferta especial. Exemplo, vamos supor que 6 sessões sai por R$2.000. Um processo de acompanhamento. Ou se ele quiser individualmente cada sessão, você pode vender por R$500. Um exemplo prático. Olha, eu quero uma sessão só. Então, beleza, a sessão vai custar R$500. Eu quero o processo de acompanhamento. Esse processo de acompanhamento pode custar R$2.000 durante 6 encontros. Eu estou dando um exemplo. Romani, eu não vou cobrar R$500 ainda na sessão. É só um exemplo. Você pode colocar o preço que você quiser. Vamos supor que a sua sessão individual, o processo de acompanhamento de 6 encontros saia por R$1.000. E aí, o que você pode fazer? Os 6 encontros por R$1.000 ou um encontro só por R$200. Tem que ser melhor para a pessoa querer fechar os 6 encontros. Essa é a ideia. Beleza? Agora, vamos lá, que eu quero trazer clareza sobre estruturação do processo terapêutico. Vou desenhar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou desenhar aqui até o 6 porque fica fácil de caber na tela. Depois eu posso fazer mais, mas vamos lá, para ficar fácil de caber aqui na tela. O que você tem que promover durante a terapia? É uma pílula mágica? Não. É um processo de autoconhecimento, de amadurecimento, de desenvolvimento daquele ser humano.
E como você pode fazer isso? Com ferramentas de autoconhecimento, entendendo mais sobre o que aquele cliente quer buscar. O que eu recomendo? Se o cliente já fechou a sessão de terapia, se ele já fechou com você o processo de terapia, imaginando que ele já te pagou, eu recomendo que você faça uma sessão mais completa na primeira sessão. Agora, se ele ainda não pagou você, imaginando que você vai fazer uma entrevista com ele para ver se ele vai ou não fechar o processo de acompanhamento com você. Então, imaginando que essas 6 sessões aqui, nesse caso, vamos colocar que sai por R$2.000. Imaginando, cada um pode colocar o preço que quiser. Estou dando um exemplo que nesse processo aqui foi R$2.000. Em uma primeira sessão, o que é seu objetivo? Conhecer seu cliente. Minha letra não é a mais bonita do mundo não, mas dá para vocês lerem. Conhecer o seu cliente. O seu objetivo vai ser conhecer mais o seu cliente. Seu objetivo vai ser também mostrar para ele que com você vai ser melhor. Ser melhor do que sem você. Outra coisa que você vai fazer aqui é explicar como vai funcionar. Como assim? Você vai explicar para ele como vai funcionar o seu processo terapêutico junto com ele, porque se ele está pensando que é uma pílula mágica, não é. Então, imaginando que ele tenha insônia e queira tratar a insônia, você vai explicar para ele que é um processo de autoconhecimento, que você vai trabalhar a parte emocional, a parte comportamental, vai entender mais a história do seu cliente, vai entender mais sobre os desafios, vai entender mais sobre o que ele deseja. Quais ferramentas são interessantes de usar aqui? Ferramentas que eu considero ser bem relevantes de usar aqui, vou até apagar isso aqui para ficar mais fácil de caber as ferramentas. Exemplo de ferramentas, você pode fazer aqui, subindo a montanha, Você pode fazer mapa de autoavaliação, Isso é muito legal porque ele pode perceber as áreas que ele deseja melhorar e você vai, obviamente, gerar rapport com ele, você vai conhecer mais da história dele. Isso é um exemplo do que você pode fazer em uma primeira sessão de psicoterapia. Agora, a segunda sessão. Agora, imaginando que você já tem mais informações, você sabe o nome das pessoas que são importantes na vida dessa pessoa, você já entende o que ele veio buscar com a terapia, você já entende sobre os desafios dele. E aí, a segunda sessão, você pode, por exemplo, fazer a purificação dos sentimentos. Purificação dos sentimentos. Basicamente, você vai promover uma ressignificação. Você vai promover uma nova percepção sobre a própria história. Lembra que na primeira sessão ele te falou sobre a própria história, ele falou sobre os desafios, você pode ter trabalhado com ele até uma ponte para o futuro ali, uma visualização do futuro, uma visão de futuro junto com ele. E aí aqui, ó, purificação dos sentimentos. Um processo de ressignificação, um exemplo do que você pode trabalhar na segunda sessão. O que mais você pode fazer nessa segunda sessão? Você pode explicar para ele sobre o ciclo transformacional. Você pode explicar para ele, porque ele entender mais como funciona a comunicação para criar a nossa realidade. Você pode explicar para ele sobre aquela pirâmide que eu apresento. Pirâmide. Que pirâmide é essa? Aquela pirâmide lá do nível protagonista, figurante, transformacional. Conversar com ele sobre isso, para ele entender como a realidade funciona. Você pode falar para ele sobre viés da realidade, para ele entender melhor como funciona a formação de crenças dele. Você pode explicar mais sobre crenças. Então, é como se ele estivesse fazendo um treinamento individual com você e, ao mesmo tempo, trabalhando as emoções e os comportamentos dele. Isso é um exemplo do que você pode fazer. Então, aqui você já tem 2 sessões estruturadas. Agora, vamos lá. Terceira sessão, o que você pode fazer? Eu estou dando um exemplo, pessoal. Esses exemplos aqui são coisas que eu utilizo nas minhas sessões. Você pode fazer o seguinte, veio na terceira sessão, você pode fazer o jardim de folhas.
jardim de folhas. Você pode fazer o jardim de folhas, você pode trabalhar a construção novo eu, que são as perguntas ali que acompanham o jardim de folhas para trabalhar com ele, recapitular pontos sobre a história dessa pessoa. São algumas coisas que você pode fazer. Mas eu quero trazer alguns princípios para você. Vou até descer aqui para baixo para ficar mais fácil. Esses princípios aqui para você. Entenda que na sessão você precisa conectar com o seu cliente. Então isso vai ser essencial em todas as sessões. Você vai pedir feedback. O que é feedback? Você vai perguntar para ele, aí, tem mais alguma coisa que você gostaria de ter falado que você ainda não falou? Como que você acredita que está sendo essas sessões para você? Por que está valendo a pena? Pergunta para a pessoa, como você está se sentindo? Tem alguma coisa que eu poderia fazer para te ajudar ainda mais? Exemplos de perguntas de feedback que você pode fazer para conectar com o seu cliente ali e validar as suas sessões. Você, além do feedback, além dessa conexão, você também vai pegar acompanhar. O que é esse acompanhar? Perguntar a ele, olha, de hoje até a semana que vem, e você pode passar tarefas. E acompanhar se ele fez a tarefa. Olha, de hoje até a semana que vem, o que você pode fazer que vai te ajudar a dar um passo em direção a melhorar a sua ansiedade? Aí a pessoa chega e fala assim, cara, um exemplo aqui, eu vou falar mais não para as pessoas que me pedirem alguma coisa. Logo, a tarefa pode ser, cara, então até a semana que vem você tem que me contar sobre alguma história de alguém que te pediu alguma coisa e você disse não para essa pessoa, como você se sentiu, e a gente vai conversar sobre isso. E aí na outra semana você pergunta para ele sobre como foi fazer a tarefa. Isso aqui são coisas que você pode trabalhar praticamente em todas as sessões. E você pode perguntar para ele também perguntas como, olha, o que você gostaria que eu fizesse para te ajudar ainda mais? Me fala um pouquinho sobre se tem alguma coisa que você não falou, que você gostaria de ter falado. E você pode fazer perguntas que vão conectar com a história do seu cliente, que tem a ver, anota essa daqui, ó. Eu vou dar um exemplo que isso aqui você fosse fazer na quarta sessão. Você já fez isso na primeira sessão, mas você pode aprofundar isso nas sessões seguintes. Você pode aprofundar nas sessões seguintes fazendo uma conversa que eu chamo de conhecendo seu cliente. Conhecendo seu cliente. O que você vai perguntar aqui? Você vai perguntar coisas relacionadas ao relacionamento, ou seja, como está o relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. E aí você pode até colocar aqui, ó, filhos, se ele tiver filhos. Você pode perguntar sobre família. Basicamente, quem é família para você? Como que está o seu relacionamento com seus pais? Me fala um pouco mais sobre a relação dos seus pais, e quando eu falo pais, pai e mãe, na sua infância, como era? Me fale um pouco mais sobre você no trabalho. Você pode pegar trabalho. Me fale um pouco mais sobre você em relação ao seu lazer, sua vida pessoal, coisas, hobbies que você gosta de fazer, algumas coisas que você gostaria de fazer até de graça, para conversar mais e entender mais profundamente sobre o seu cliente, imaginando que você está fazendo isso daqui, entendendo mais sobre os relacionamentos dessa pessoa, e você pode fazer uma sessão de valores aqui, para entender os valores do seu cliente, para ajudar ele a identificar os valores que ele tem, entender os princípios que norteiam a vida dele. Aqui um exemplo, na quinta sessão, um exemplo, pessoal, e lógico que você pode variar, estou dando um exemplo aqui. Na quinta sessão, e eu estou dando exemplo aqui, gente, que você podia pegar todas essas aqui, não precisa ficar nessa ordem não. Tanto que cada vez que eu vou fazer, eu posso mudar a ordem, porque o ser humano é subjetivo. Se eu perceber que, de repente, na primeira sessão aqui ele precisa, e ele já me pagou, e ele precisa mais do jardim de folhas, eu vou fazer o jardim de folhas na primeira sessão. Se eu perceber que ele precisa mais que eu converse para conhecer a história dele, eu vou falar mais sobre a história dele. Aqui, ó, eu posso fazer em uma quinta sessão, explicar
sobre personalidade e fazer análise comportamental. Análise comportamental. Beleza. A minha letra vocês estão vendo, né? Mas dá para ler. Aqui, pessoal, o que eu quero trazer para você? Eu quero trazer para você esses pontos que eu acredito ser bem relevantes, porque você vai amadurecendo o seu cliente. O que faz um processo terapêutico ser eficiente? Você tem que entender que o seu cliente ele chega assim. Vou dar um exemplo. O seu objetivo com a psicoterapia é fazer com que ele vá evoluindo e ele evolua mais. E ele evolua muito mais. Eu estou dando um exemplo aqui. O que você está fazendo por ele? Antes vinha um problema que o problema era desse tamanho. O problema esmagava ele. Agora, se o problema vem, mas ele passou pela psicoterapia com você, ele consegue rebater esse problema, ele consegue lidar com esse problema. Isso não é nem mais um problema para ele. Ele evoluiu, ele passou de nível. Então é isso que a psicoterapia vai proporcionar. Vou colocar 6. Imaginando você já conhece o perfil de personalidade dele, se você quiser agora você pode dar uma reforçada de ressignificação, porque nós vamos colocar 8. 7, 8. 6 aqui, você pode, por exemplo, fazer uma física dos sentimentos. Física dos sentimentos. Um exemplo de técnica. Você pode ensinar ele a usar a física dos sentimentos. Ensinar ele a usar a física dos sentimentos. Ele vai praticar a física dos sentimentos, ele vai ter aprendido e você vai ter ensinado isso para ele, ele vai poder usar isso no dia a dia. Aí, agora ele já sabe lidar melhor com as emoções, com os sentimentos dele. O que você pode fazer depois, em uma próxima sessão? Você pode ter uma próxima sessão onde você faz a rota da transformação, exemplo, ó, rota da transformação. Você pode fazer aqui ancoragem, âncoras, criação de âncoras junto com a rota da transformação. Você pode aqui, ó, ponte para o futuro, para o futuro, que é a visão de futuro. Basicamente uma visão de futuro. Junto com ele, trabalhar planejamento, as coisas que ele deseja. Aqui você pode fazer, por exemplo, uma ferramenta de gestão de tempo. Gestão de tempo, mas mais do que isso, você trabalhar mais com ele perguntando, ó, porque valeu até agora, e você pode perguntar se vocês vão renovar. Vão renovar. E por que renovar? Porque agora você planejou as coisas que ele vai fazer aqui em relação à gestão de tempo, ele planejou as tarefas. Um exemplo, tarefas. Ele planejou as tarefas e você pode ajudar ele a realizar. Mas o principal, pessoal, eu quero que vocês entendam isso. No meio disso tudo, você vai trabalhar com o seu cliente, conversar com ele coisas emocionais, emocional, ou seja, vai passar por uma ressignificação emocional. Você vai fazer também estratégias racionais, ou seja, não é só emocionais. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Roberto falou, você pode descobrir o futuro com o seu subconsciente. Na verdade, você visualiza ele, não quer dizer que vai acontecer, quer dizer que você cria mais possibilidades de acontecer. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que eu coloco na parede do meu quarto eu fazendo uma palestra para 100 pessoas. Não é porque eu coloquei aquela foto que aquilo vai acontecer. É porque aquela foto me inspira a todos os dias me lembrar que eu quero fazer aquilo acontecer e, consequentemente, eu vou agir mais em direção a fazer aquilo acontecer e isso cria mais possibilidades daquilo acontecer na minha vida. Um exemplo claro sobre isso é só pensar pessoa
às vezes a pessoa vai comprar um carro, parece que aquele carro aparece por todo lugar, a pessoa vai ter um filho, parece que aparece mulher grávida para todo lugar, parece que aparece lojas de bebês para todo lado. Isso é um exemplo prático de como o nosso foco é ajustado de acordo com aquilo que nós criamos dentro da nossa mentalidade. Beleza? Vamos lá. Emocional. Isso daqui são estratégias emocionais para ele ter recursos emocionais para fazer o que ele mesmo deseja fazer. Racional é planejamento, ação, entender os pontos de melhoria, entender os pontos que deram certo. Estratégias comportamentais baseado na razão também. Porque imagina que ele deseja se tornar um palestrante profissional, mas ele nunca deu palestra e ele acha que ele não é palestrante profissional porque ele tem medo de falar em público. Aí você até ajuda ele com medo de falar em público, mas ele não se torna um palestrante profissional. Por quê? Porque falta uma parte racional e é importante cair ficha para ele amadurecer como ser humano. Então, passar estratégias racionais, ou quais livros você pode ler, quais cursos você pode fazer, perguntas como essas são relevantes. Estratégias emocionais, estratégias racionais e estratégias chamadas biológicas. O que são as estratégias biológicas? As estratégias biológicas, basicamente, são estratégias de melhorar o corpo, melhorar a fisiologia, para entender um pouco mais a qualidade do sono, a alimentação, a água que bebe, a respiração. Isso pode ajudar no tratamento, porque imagina que a pessoa tem ansiedade. Isso não necessariamente significa que é por causa de um trauma que ela sofreu, não. Isso é um dos fatores. Aí vamos supor que tem a ver com o trauma. Eu posso ressignificar emocionalmente. Mas o que me ajuda a manter aquela transformação? É também ter estratégias cognitivas, racionais, que vão me ajudar a manter o resultado, e estratégias biológicas para o meu corpo estar funcionando bem, para eu conseguir sustentar aquele resultado da melhor forma. Então, eu tenho tudo isso como aliado. Aqui, ó, eu dei um exemplo aqui em 8 sessões, como vocês estão vendo aqui, ó, deixar até, 8 sessões, coloquei o passo a passo para vocês e percebe que é um passo a passo sem mística. E se quiser, pode ter 200 sessões. A questão é perceber a subjetividade da outra pessoa do outro lado.